Eu visitei a Índia 3 vezes e alguns outros irmãos também fizeram viagens importantes por conta do reino de Deus. Felipe quase morou em São Tomé e Príncipe. Kleber visitou São Tomé e Príncipe. Helder chegou a visitar a Índia também. E eu diria que eu acho que os momentos mais tocantes da minha vida, no meio dos irmãos, assim, no meio da congregação, né, foram momentos passados com irmãos que vivendo abaixo da linha da pobreza. E o desejo de participar da vida desses amados, o desejo de contribuir de alguma maneira com esses irmãos, isso é determinante, né, em como a gente vai se portar, né, em relação ao bem que o Senhor nos faz, né, em relação às bênçãos que o Senhor nos concede, né, de ponto de vista material e outras bênçãos também. Então, uma viagem deste peso geralmente é muito determinante em como nós vamos nos orientar com todas as bênçãos, com todos os bens que o Senhor nos proporciona. Eu tive momentos extremamente fortes na Índia mesmo. Eu lembro que, um belo dia, nós estávamos no encontro de uma casa com mais ou menos 2 cômodos, uma família de umas 6 pessoas. Nós estávamos sentados em cima, me parece que da única cama, alguns sentados no chão. E quando nós terminamos de compartilhar a palavra, serviram para nós um lanche. E era alguma coisa parecendo esse biscoitinho mais simples que nós temos aqui, estava bem picadinho, parecia farelo de biscoito servido para nós. E cada um pegava um pouquinho daquele farelo de biscoito e comia. Aí eu virei pro Sampad e para a esposa dele e falei assim: olha, eu estou aqui, eu estou como se eu estivesse na igreja primitiva, por causa do nível desta comunhão. E quando eu falei isso, eu olhei para os irmãos da casa, estavam todos, eu estava olhando assim para eles, estavam todos lacrimejando. E o Senhor nos abençoou muito naquele dia. E visitando as aldeias, aqueles amados vivendo todos abaixo da linha da pobreza. Mas na hora do louvor, da oração, se você quiser dar uma palavra, por exemplo, vai interromper uma adoração, vai atrapalhar uma oração, se você quiser dar uma palavra. Aí surgem orações, você olha, onde está esse irmão que está orando? Ele está debaixo de uma mesa, por exemplo, né? Gente por ali sentado pelo chão afora, orando, clamando ao Senhor. E eu tive por lá a noção de uma adoração assim muito, muito pura, assim, muito comovente. E ali o meu desejo de participação na vida desses amados, de alguma maneira, foi muito, muito intensificado, né? Eu acho que isso aconteceu com Kleber também, em São Tomé e Príncipe, com Rafa em São Tomé e Príncipe. Desculpa, Rafa, nem tinha lembrado. O Rafa em São Tomé e Príncipe, o Felipe em São Tomé e Príncipe, os irmãos que foram à Índia, né?
possivelmente tenha acontecido com o Helder também na visita que ele foi, né? A Índia, né? A Índia você foi uma vez, tá? A notícia que eu tenho por aqui é que nós andamos meio desanimados, né? Com a nossa participação financeira no reino de Deus, tá? Eu quero dizer que nós costumamos separar os assuntos. Esse assunto é mais espiritual que esse, tá? Eu não vejo assunto mais espiritual do que esse, tá? Nós olhamos os irmãos, participamos e pensamos assim: bom, esse aqui fala em língua, então ele é muito espiritual. Esse ora e o Senhor responde a oração dele, ele cura, então ele é bastante espiritual, né? Esse adora com lágrimas, então esse é mais espiritual. Mas eu não vejo assunto mais espiritual do que a alegria de poder participar no reino de Deus com aquilo que o Senhor tem nos dado, seja o que for, inclusive de maneira financeira, certo? Vamos abrir inicialmente lá em Gênesis capítulo 14. Esse é o nosso primeiro texto bíblico que vamos compartilhar aqui. Quero dizer com toda segurança para os amados que não venham aqui na presunção de dar um ensino ou de uma palestra. Mas essa palavra foi compartilhada com os nossos pastores e líderes no nosso último encontro. E achamos por bem compartilhá-la aqui também. De maneira tão simples, caso algum irmão queira participar, sinta-se à vontade. Mas vamos ler em Gênesis capítulo 14. A partir do verso 11. Essa é a narrativa da tomada de um povo por alguns reis, e depois a restauração, a retomada dos bens. A partir do verso 11 nós lemos o seguinte: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram, e apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Ubá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Daqui para frente entra em cena um outro rei.
Esqueça agora o rei de Sodoma. Vamos a esse outro rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui nós encontramos de cara, ao que nos parece, uma protótipo, um tipo da ceia do Senhor. Melquisedeque traz para Abrão pão e vinho. Não diz o texto, mas certamente comeram. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, agora o rei de Sodoma: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Vamos ler agora o verso seguinte, já no capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Ou seja, eu te livrei na guerra, eu te dei vitória, Abrão, eu te protegi. E agora eu te faço uma promessa: o teu galardão, e galardão, o sinônimo de galardão é recompensa. O teu galardão será sobremodo grande. Eu queria que os amados atentassem para esta promessa. Abrão ainda, ele é vitorioso numa guerra, recupera os bens, recupera as pessoas, recupera o seu sobrinho, leva ao socorro, e ele está no momento, certamente, de profunda gratidão ao seu Deus, profunda gratidão ao seu escudo. Abrão sabia de onde tinha vindo a sua vitória. Abrão está feliz. Abrão está grato ao seu Deus. E ele, vem o sacerdote do Deus Altíssimo, e nós temos notícia desse Melquisedeque, lá no livro de Hebreus, rei de Salém. Salém era real, Salém não era um nome celestial, não. Salém era Jerusalém, era o nome antigo de Jerusalém, e Melquisedeque era rei lá, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante nesse homem que não tinha nem princípio e nem fim de dias. E você se lembra de quem? Você se lembra de quem? Podem responder. A gente se lembra de Jesus.
Esse sacerdote nos lembra Jesus. Ele vê a gratidão de Abrão e e serve Abrão com pão e vinho. Ele come com Abrão. Ele leva uma espécie de tipo, ou de protótipo da ceia do Senhor. E é o momento de uma celebração muito agradável. E aqui também há renovação, confirmação de um pacto, confirmação de bênção. No texto seguinte que nós lemos, já no verso 1 do capítulo 15, aí, confirmação de um pacto. É bênção, é aliança, é recompensa, é promessa, é alegria, é pacto, é promessa de galardão e de dias de prosperidade. Embora não sejamos adeptos dessa teologia da prosperidade, aqui de fato há uma promessa bíblica. Isso é muito interessante. Não tenha medo de ler a palavra, tá? Não tenha medo das teologias. Leia a Bíblia. Renove o seu pacto com o Senhor, o seu escudo. Seja-lhe fiel, seja-lhe grato. Evite a avareza. Malaquias era o profeta que dá a ideia de ser um profeta bravo, uma palavra dura. Eu creio que seja muito difícil encontrar profeta simpático, profeta muito querido. Malaquias, então, capítulo 3, a partir do verso número 6, está escrito assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Uma promessa muito forte aqui. Essa palavra foi dada há mais ou menos 450 anos antes da vinda do Senhor. Era um tempo em que o povo de Deus estava muito distante da vida religiosa, desanimado. O povo tinha se esquecido de ser fiel. E o Senhor levantou o profeta Malaquias, deu uma palavra forte. E esta palavra forte, e especialmente o verso 10, passou a ser a base
basicamente para quase toda a cristandade, para quase todo o povo de Deus, eu diria todo mesmo. A base do dízimo passou a ser aqui, Malaquias 3:10. O povo de Deus sabe esse texto de cor. Mas esse texto surgiu numa época de crise. Havia mudança de sacerdócio. Quando se mudava o sacerdote, mudava-se a lei também. E o povo estava muito distante. O Senhor levantou Malaquias deu uma palavra forte e pesada. E o povo acordou e o povo se despertou e começou a contribuir de novo. Mas a base da verdade, para o povo de Deus, a base é antes da lei. Surgiu na gratidão e na fé, na fidelidade, na alegria de Abrão, na sua vitória. Tá? A base não é a lei. A base é a gratidão. A base está no coração daquele que reconhece que tudo vem de Deus. Aquele que sabe que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aquele que reconhece que todo o seu mantimento vem do Senhor. Que seu dinheiro vem do Senhor. Que todas as bênçãos vêm do Senhor. E o Senhor, Ele é o nosso escudo nas nossas guerras. É o Senhor que nos dá a vitória. E quando lhe somos fiéis, Ele renova para conosco o seu pacto, porque Ele é fiel. Está escrito: eu, o Senhor, não mudo. Vocês se lembram? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Mais dois textos no Novo Testamento. Vamos ver Lucas, texto bastante conhecido do Reginaldo. Por causa da linguagem. Vamos pegar um contexto um pouquinho mais amplo. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Mas promessa para os generosos, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Coisa difícil de suportar, ingratidão. Olha o que está escrito aqui. Pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Agora vamos lá ao texto que mais nos interessa nesse momento. Dai,
e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Como é que é esse negócio aqui, Reginaldo? A gente costumava... Você quer falar sobre isso, Reginaldo? Eu conheci isso aqui demais. Jardim fica expondo as origens da gente. Mas é o seguinte, nós tínhamos em casa um moinho de fubá. Então, normalmente, não era todo mundo que tinha um moinho em casa por causa do acesso à água. Então, as pessoas traziam o milho e nós colocávamos no moinho e fazíamos o fubá. E na hora de fazer a partilha, tinha um instrumento de medida que era chamado de quarta. Era um caixote de madeira que correspondia mais ou menos a 15 ou 16 quilos de fubá. Então, essa era a medida que se usava. Então, pegava aquela quarta, enchia aquela quarta, normalmente dava aquele volume alto assim. Aí o cidadão virava e falava assim, dá uma sacudida. Aí você sacudia, o fubá descia, colocava mais um pouco. Depois, ainda apertava com a mão. E aí, depois ainda ficava uma ondulação por cima daquela quarta. Então, é onde fica a medida, boa medida, recalcada, apertada, sacudida, e ainda assim ficava um topete por cima daquela medida. Essa é a linguagem aqui do texto. Isso mesmo. E eu não tinha o moinho, né? Mas eu levava o milho para quem tinha o moinho, né? Se você queria 15 litros de fubá, você levava mais ou menos 20 de milho, porque você também levava o lucro do Reginaldo, né? O sujeito que tinha o moinho, certo? O sujeito que tinha o moinho tinha que ter também o seu lucro, certo? Essa é a promessa do Senhor. É a promessa do Senhor aos generosos. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Eu vim para Belo Horizonte ainda menino, tinha 16 anos de idade. Eu fui recepcionado em casa pelas minhas tias. Eu tive 3 pessoas que contribuíram muito fortemente com a minha vida, até mais que meus pais, por assim dizer, de alguma maneira. Minhas tias trabalhavam em casa de família e naquela época ganhavam menos do que o salário mínimo, tá? E elas eram muito pobrezinhas. Mas tinha uma coisa delas que era de admirar. E eu vi aquilo, eu morei com elas dos 16 anos, até mais de 30. Foi um bom tempo. Elas eram muito generosas. E a base que elas tinham era Malaquias 3:10. Porque a palavra diz assim: façam, e depois façam prova de mim. Quer dizer, contribuam, e depois duvidem até. Mas duvidem quando? Se eu não vos abrir a janela dos céus, derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Façam, entreguem. E se eu não vos abrir a janela dos céus, e se eu não fizer isso, então você vai poder pensar assim, mas o Senhor, duvido dele. É isso que está falando o texto de Malaquias 3:10.
depois façam prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus, se não derramar uma bênção tal sobre vocês, que dela vos advém a maior abastança. Você diria assim, no Novo Testamento dízimo não foi mantido o princípio, tá, queridos? Foi mantido o princípio da generosidade e da gratidão e da fé de Abraão. O princípio não é o da lei. Foi mantido o princípio da generosidade, da fé, do pacto, da alegria, da convicção de que é Deus que dá, de que Ele é generoso para conosco. Nossa bênção vem dEle. Ele é o nosso escudo, nossa provisão. Segundo Coríntios capítulo 9, só para completar primeiramente o testemunho sobre as minhas tias, elas ganhando menos que o salário mínimo, comprar na década de 60 era muito mais difícil que hoje, um lote de 360 graus, quitaram o lote, ganhando uma merrequinha, quitaram o lote, e uma missionária por muitos anos no Paraguai me disse uma certa vez, suas tias eram as pessoas mais generosas que eu conheci, elas enviavam para mim presentes, que eu sabia que elas não tinham em casa. E participavam em todas as campanhas missionárias. Separavam mensalmente o seu dinheirinho, os seus dízimos e as suas ofertas. E abençoaram tremendamente a minha vida. E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Certamente Abraão o fez com alegria e muita gratidão. Recebeu pão e vinho, renovação de pacto, e foi chamado de amigo de Deus. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. E detalhe importante, em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, isso aqui é repetição de um texto lá do Velho Testamento, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Que texto maravilhoso! Amados, vamos encarnar a palavra do Senhor em nós, né? Vamos encarnar a palavra do Senhor em nós. Não fiquemos de fora
não fiquemos de fora, tá? De todas as promessas e bênçãos do Senhor para o seu povo. 11, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Olha a profundidade disso. Quando você participa dessa maneira, graças ao nosso Deus são tributadas. Ele recebe a glória e a honra. Pensa na profundidade disso. Porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Aleluia! Isso aqui é uma leitura bíblica apenas, porque é muito simples. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Ele conclui no 15 dizendo assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Convicção do apóstolo de que o Senhor estava ministrando através da fala dele. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Sejamos participantes em toda boa obra de Deus. Que ninguém abra mão de ser abençoado, tá? É claro que existem por aí os vendilhões da fé, pregadores de teologias extrabíblicas, mas que existem promessas maravilhosas para os generosos, existem. Isso não tenhamos a menor dúvida. Tá, queridos? Vamos encarnar esta palavra em nossos corações e mentes e vamos participar. Há pessoas necessitadas aqui na Índia. Nós conhecemos mais ou menos 35 irmãos na Índia. Em 2009, em 2014, 2015, a última notícia que eu tinha, 2014 eu estive lá, 2015, a notícia que tínhamos, que só no norte da Índia, estávamos já com mais de 3.000 irmãos. Que coisa lucrativa para o reino de Deus. Que obra abençoadora. Vamos participar de corações abertos, felizes, alegres, gratos ao nosso Deus, com a gratidão de Abraão e com a sua fé em nossos corações. O Senhor tem renovado a sua fidelidade, o seu grande amor para conosco.
E Jesus ainda tem bênçãos para distribuir, embora já tenha nos dado tudo. A palavra diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão vem comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus ainda está pensando em dar ainda. Ele já foi uma dádiva de Deus a nós. E a palavra diz assim, que o Pai não nos poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como Ele não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? Ele já se deu por nós, e ainda está pensando em doar coisas a nós ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão vem comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Maravilhoso pensar que Jesus ainda tem bênçãos nas mãos para dar ainda, para nos doar ainda. Que o Senhor nos abençoe a todos. Sejamos a própria generosidade de Deus, a mão de Deus, no ofertar, no dar, no participar na sua obra, no seu reino. Amém. Eu pensei algumas coisas que eu queria, embora já dito, só fortalecer na mente dos irmãos. Primeiro, a atitude de Abraão em dar por gratidão e alegria. A outra parte é a justiça de Abraão na hora de fazer o acerto com o rei de Sodoma. Mostra ali um homem íntegro, honesto. Para mim vale a pena pensar esse aspecto na vida de Abraão. Terceiro aspecto é a questão do dízimo antes da lei. Muitos dizem assim, foi Moisés que estabeleceu os dízimos, foi Deus. Não, o dízimo aqui aparece antes da lei. Não tem a ver com a lei. Dízimos não tem a ver com a lei, mas tem a ver com a atitude de gratidão, em honra e ofertar ao Senhor. E o último aspecto, embora muitas vezes a gente tenha medo no passado de dizer isso, às vezes na frente de púlpito, de falar da recompensa, da promessa. Aqui Deus disse a Abraão, grande vai ser a sua recompensa, vai ser o seu galardão. Irmãos, está tendo muita conversa, nós já estamos encerrando. E por último, no texto que o Jardim leu, para mim, eu louvo a Deus pela escritura ter sido escrita numa linguagem de um roceiro quase, né? Eu entendo muitas coisas da Bíblia com facilidade. A Bíblia fala de machado, fala de foice, fala de arado, fala da terra, fala de plantio, fala de colheita. E aqui tem um princípio que para mim deve reger o nosso coração na hora de ofertar. E eu tenho isso como uma lei espiritual na minha vida. Diz assim, o que semeia pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, colherá. Você quer semear muito, você vai colher muito. Mas se você semear pouco, você vai colher pouco. Tem uma curiosidade nesse texto, o texto fala assim, aquele que dá semente ao que semeia. Irmão, semente, você não come semente. Semente você planta, para que nasça e tenha mais semente. A única razão pela qual Deus deseja prosperar um homem nessa terra, é para que esse homem distribua aos pobres. A única razão pela qual Deus pode prosperar um filho de Deus, e a prosperidade ela é fruto de obediência a Deus, de integridade ao Senhor, é para que esse homem se torne um doador. Ele seja rico para com os pobres, generosos em compartilhar. Essa é a única razão pela qual Deus pode prosperar um filho dele nessa terra. O nosso tesouro tem que ser amontoado aonde? No céu.